Árabes e judeus travam uma intensa disputa desde o começo do século XX para transformar Jerusalém em capital da Palestina e de Israel, respectivamente. Mas esse conflito, que faz do Oriente Médio um centro permanente de tensão, é apenas mais um capítulo de uma história que mescla confrontos por território e heranças sagradas há milênios. Jerusalém já foi ocupada, destruída, sitiada, atacada e capturada muitas vezes por diferentes povos, entre eles egípcios, babilônios, romanos, árabes e judeus em cerca de 3.000 anos de história. Também foi santificada por cristãos, judeus e muçulmanos, que veem na cidade o berço dessas religiões. A aparente convivência harmônica entre os bairros judaico, muçulmano, cristão e armênio na Cidade Velha, cercada por muros em Jerusalém Oriental, contudo, não é um indicativo de que o atual confronto está perto do fim. A comunidade internacional espera uma escalada de confrontos na região com o anúncio do presidente Donald Trump de que os EUA reconhecem Jerusalém como capital de Israel, ocorrido nesta quarta-feira. Já segundo Trump, a medida é uma condição necessária para atingir a paz. Nós não estamos próximos de um acordo de paz duradouro. Seria uma loucura assumir que a repetição da mesma fórmula possa conquistar algo diferente, discursou Trump. Mas como essa cidade de 150 km², área pouco menor que a de Natal, capital do Rio Grande do Norte, tornou-se a mais sagrada e disputada do mundo por tantos milênios. Jerusalém foi erguida no alto do Monte Moria. Para os cristãos, esse foi o palco da paixão de Cristo, onde Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Para os muçulmanos, é o lugar onde o profeta Maomé ascendeu aos céus. Já segundo a tradição judaica, a cidade fundada pelo rei Davi é o local onde foi construído um templo guardar a Arca da Aliança, onde estariam as tábuas dos 10 mandamentos. Por isso, até hoje Jerusalém atrai peregrinos de diferentes religiões em busca de lugares sagrados. Na Cidade Velha, é possível percorrer, por exemplo, as 14 estações pelas quais se acredita que Jesus passou carregando a cruz até a Igreja do Santo Sepulcro, visitar a Mesquita de Al-Aqsa e se deslumbrar com a Cúpula da Rocha, e, ainda, depositar votos de fé no Muro das Lamentações, um pedacinho do Templo de Jerusalém erguido por Herodes e cercado por sinagogas. Parte das disputas na região está relacionada à crença de fiéis de que seus antepassados chegaram primeiro à região onde hoje fica Jerusalém ou mesmo de que a ligação com a cidade é mais legítima. Apesar de haver indícios de que o local já era habitado em 3200 a.C., ninguém sabe ao certo quem foram os primeiros a ocupá-lo. A história de conflitos na região envolveu, no fim do século VII a.C., egípcios e assírios e, em séculos seguintes, babilônios e persas, gregos, romanos, turcos e otomanos. Os confrontos forçaram a diáspora judaica e Jerusalém foi controlada por muçulmanos por séculos a fio até o final da Primeira Guerra Mundial e o fim do Império Otomano. A partir daí, franceses e britânicos ocuparam a região, redefinindo fronteiras. No começo dos anos 1920, a região da Palestina passou a ficar formalmente sob o comando do Reino Unido e, com o apoio dos britânicos, judeus de todas as partes do mundo começaram a voltar à Terra Santa, migrando para o território do atual Estado de Israel. Jerusalém foi capital do mandato britânico da Palestina até 1948. Um ano antes, a Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, decidiu pelo plano de partilha da Palestina entre um Estado árabe e outro judeu. Jerusalém foi designada como Corpus Separatum, corpo separado, sob controle internacional. O plano, porém, não chegou a ser implementado. Em 1948, foi declarada a independência do Estado de Israel e, logo em seguida, a Guerra Árabe-Israelense. Ao final daquele conflito, Jerusalém foi dividida, com a parte ocidental sob controle de Israel e a parte oriental controlada pela Jordânia. Depois da Guerra de 6 Dias de 1967, Israel capturou a parte oriental da cidade e, desde então, vem construindo assentamentos em Jerusalém Oriental.
Esses assentamentos são considerados ilegais pela comunidade internacional, posição que é contestada pelo governo israelense. Os palestinos, por sua vez, reivindicam que Jerusalém Oriental é a capital palestina. Esse pleito faz parte das tratativas de acordo de paz para tentar criar um Estado palestino ao lado de Israel. Estima-se que 1/3 da população de Jerusalém seja composto por palestinos e muitos são de famílias que estão na região há séculos. Enquanto árabes e judeus enfrentam dificuldades de executar o plano de partilha da Palestina conforme determinado pela ONU, as ações militares na região nunca cessarão. Na tentativa de manter a neutralidade e não influenciar diretamente o já complicado acordo de paz na região, a comunidade internacional nunca reconheceu a soberania de Israel sobre a cidade. A maioria dos países, por exemplo, estabeleceu representações diplomáticas em Tel Aviv e arredores, mas não em Jerusalém. Por isso, o anúncio do reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel por Donald Trump e a possível mudança da embaixada têm sido criticados até mesmo por aliados do EUA. No Oriente Médio, a Arábia Saudita e o Egito se manifestaram contra. O primeiro-ministro turco Binali Yildirim disse que Jerusalém é um assunto delicado para o mundo islâmico. Nossa expectativa e esperança nesse assunto é que nenhum passo seja dado. Imposições e maus passos podem levar a consequências irreversíveis. O presidente da França, Emmanuel Macron, teria alertado a Trump, por telefone, que reconhecer Jerusalém como capital de Israel seria má ideia. Até mesmo o Papa Francisco se manifestou pedindo que o status atual seja mantido.